Fala meus amigos do canal Biomais, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e hoje nós vamos resolver mais uma questão do Enem 2017 que diz o seguinte: a Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas, como as bromélias. Essas plantas estão adaptadas a esse ecossistema e conseguem captar luz, água e nutrientes mesmo vivendo sobre as árvores. Essas espécies captam água do ou da. Bom, a questão é que ela fala a respeito das epífitas, ou seja, plantas que vivem sobre outras plantas. Aqui a questão ela acaba trazendo um exemplo das bromélias. Só que essas bromélias ela tem uma característica específica, ou seja, elas não são parasitas. Ou seja, elas não sugam nenhum tipo de nutriente, né, nenhuma seiva bruta, nem elaborada da planta na qual ela está inserida. O objetivo das epífitas, no caso aqui das bromélias, é o que? Ter um porte, né, para poder conseguir captar mais a luz. Né? Por quê? Porque como as plantas são produtoras, ou seja, fazem fotossíntese, elas precisam que do sol, da água e do gás carbônico. Então, como elas têm um porte pequeno, elas se adaptaram no decorrer da evolução para poder viverem sobre outras árvores, né? Para poder então obter mais a luz, certo? Uma estratégia evolutiva. Então elas conseguem captar a luz, elas têm o CO2 na atmosfera em abundância, porém a questão quer saber como que elas conseguem, né, a água, né, sendo que elas vivem no tronco das árvores. Então vamos analisar aqui as questões. Essas espécies captam água do organismo das plantas vizinhas? Não, por quê? Porque as epífitas elas têm o objetivo de quê? Ficar nas árvores para poder captar a luz solar. Então elas não ficam ali obtendo água de organismo de plantas vizinhas. Então, alternativa A incorreta. Letra B, do solo através de suas longas raízes. Não, por quê? Porque como a questão falou, as epífitas vivem sobre as árvores, elas ficam no tronco das árvores, né? E elas não são parasitas, portanto elas não têm longas raízes, né? Ou seja, suas raízes elas ficam nas cascas das árvores e não no solo, né? Então, alternativa B incorreta. Letra C, da chuva acumulada entre suas folhas. Sim. Por quê? Porque as bromélias, em específico, aqui como a questão trouxe, elas têm o que? Uma morfologia diferenciada das suas folhas, típica para poder captar, né, e reservar a água da chuva, né? Porque sempre que acaba ocorrendo uma chuva, essa água se acumula no interior das suas folhas e é justamente desse acúmulo de água que elas conseguem obter água para poder fazer a fotossíntese. Então, a alternativa correta, letra C. Então, elas conseguem captar a água da chuva acumulada em suas folhas, entre suas folhas, certo? Por que que não é a letra D? Está falando que as espécies captam água da seiva bruta das plantas hospedeiras. Ou seja, a planta hospedeira é aquela que ela acaba parasitando. Porém, como eu disse, as bromélias elas não são parasitas, certo? Então elas não sugam, né, a seiva bruta. A seiva bruta aqui no caso é a água, certo? Então a alternativa D incorreta, por quê? Porque elas não são parasitas, ou seja, elas não retiram seiva bruta, não retiram água da planta que ela está ali inserida, certo? Mas sim ela está na planta com o objetivo de ter uma maior captação da luz solar. Então a letra D é incorreta. Letra E, as espécies captam água da comunidade que vive em seu interior. Também não, né? Mas ela capta a água que fica no seu interior. Ou seja, a alternativa correta é a letra C. Chuva acumulada entre suas folhas. Tudo bem? Então pessoal, é isso. Se você curtiu essa aula, por favor se inscreva no canal, curta, comentem, compartilhem, fiquem com Deus e até a próxima.